a nova jornada no fisiculturismo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso bate-papo. Hoje a gente está recebendo aqui a Giovana Cardoso, que é personal trainer e influencer e agora está começando numa nova carreira, que é a carreira de atleta no fisiculturismo. Então fiquem com a gente aqui e a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa nova carreira da Gi, o que ela está fazendo, por trás dos bastidores, como é a preparação de um atleta. Fiquem com a gente aqui e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje recebendo a personal trainer e agora atleta Giovana Cardoso. Tudo bom, Gi? Tudo bem? Tudo certo. Pessoal, a Gi já esteve aqui no nosso canal o ano passado falando sobre o trabalho dela como personal trainer, até ela tem um projeto que ela desenvolve, né, Gi? E hoje a Gi voltou já transformada numa atleta. Sim, 10 quilos a menos. E olha só que maravilha, os resultados aqui. E a Gi vai falar pra gente o que levou ela a se transformar numa atleta e trazer tantos resultados aqui para a sua nova carreira, né, Gi? Tudo bem, Gi? Tudo certo, tudo na paz. Legal. Primeiro, parabéns, né? Muito porque obrigada. a Gi está aí participando de vários eventos, vários campeonatos de fisiculturismo e trazendo excelentes resultados, né? Gi, fala pra gente aí. Você atuava aí nos últimos anos só como personal, né? E o que despertou em você esse desejo, essa vontade de se tornar uma atleta? Foi muito engraçado a minha história, o meu início no fisiculturismo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de treinar, de levar uma vida mais saudável, de fazer dieta, né, me alimentar bem. Sim. E foi muito engraçado, porque eu sempre admirei muito as atletas de fisiculturismo, principalmente eu admirava o wellness, e depois conheci a categoria biquíni, que é a categoria que eu atualmente estou, né, categoria biquíni. O que acontece? No começo do ano, eu fui treinar com o professor Valdemar Guimarães. Ah, legal. É o papa da musculação e do fisiculturismo. Exatamente. Referência no fisiculturismo, bodybuilder. E fui pra treinar com ele. Pô, começo do ano, até então, só com a minha plataforma de treino e tal. E ele virou pra mim, espontaneamente, sem a gente estar conversando no assunto, e perguntou se eu tinha vontade de competir. Olha que maravilha. Exato. Eu falei, como assim? Ele falou, competir no fisiculturismo e tal. Eu falei, olha, tenho vontade, mas não sei qual categoria me encaixaria, mas não é um sonho, mas tenho vontade sim, porque eu já estou nesse mundo e tenho curiosidade de vivenciar tudo isso, né? Ter essa experiência, né, Gi? Ter essa experiência. Aí ele olhou pra mim e falou assim, então você se enquadraria na categoria biquíni e você tem potencial pra ter sucesso nesse mundo. Eu falei, caraca, vindo do Valdemar Guimarães. Sim. Algo assim muito espontâneo. E o Zé tava comigo, meu marido, e o Zé sempre falou pra eu competir. Sim. Sempre Só me que você apoiou. Não levava muito a sério. Eu falava, vindo do meu marido, né? Ele falava, não, que eu tinha potencial e tal. Eu falei, cara, agora vindo do Valdemar Guimarães. Que tem uma super experiência, uma bagagem, já formou vários atletas que a gente incontáveis, né? Aí eu falei, olha, aí conversei com o Zé, falei, vou tentar. Quero entrar nessa jornada. Sim. Quero viver essa experiência do fisiculturismo, já vivo isso no dia a dia, Sim, no dia a dia, não é uma coisa tão impossível, né, gente? Isso, não, basta querer. Sim. Tem que querer. Sim. Eu falo que tem que querer. E aí foi isso que eu comecei, que me introduziu no fisiculturismo, que me despertou a esse novo sonho, esse novo projeto e objetivo de vida. E faz quanto tempo que você tá já nessa... Faz 6 meses. Só? Eu sou um bebê engatinhando no fisiculturismo. E já com tanto resultado. Exato, eu já fui em 2 campeonatos. Esse final de semana foi meu 2º campeonato. Que legal. E o primeiro e o segundo pódio. E o segundo eu consegui o overall, que é a premiação mais top de todas. Olha que maravilha, pessoal, que legal. Gi, e fala pra gente, como que a sua família, os seus alunos receberam essa decisão sua de se tornar uma atleta?
Olha, a minha família assustou, que assusta, né? Sim. Você fala, nossa, vai virar atleta. Que é uma transformação total na vida, né, Gê? Mas sempre apoiou, né? Minha Aham. mãe, meu pai, né, meu marido, principalmente. Sim. Meu marido foi o principal. Sim. Então, E tem assim, que ter a esse família- apoio, né? Porque tem senão que ter. já fica complicado, Principalmente né? dentro de casa. Sim. Não, ele me ajuda demais, assim, é sensacional. Sim. E a família apoia, super. Tem meus fãs já, minha família. Sim, sim, isso é legal, isso é legal. E você tá bem ativa agora também nas redes sociais, né, Gê? Tô unindo o útil ao agradável, que é o mundo do fisiculturismo, com a minha plataforma de treinos. Sim. Então, tudo anda junto, né? Sim, sim. E as alunas adoram a ideia, as alunas se inspiram muito. Compraram isso, essa briga com você. Sim. Tem dias que eu chego que eu tô super animada e tem dias, igual eu falei pra você agora há pouco, que tem fases da preparação que a gente chega mais cansada e tal. Então, assim, eu converso com elas entendem, elas super me apoiam. Quando eu falei, elas ficaram super felizes, se inspiram na disciplina, na constância, né? Então, nos resultados que eu tenho, então é bem legal. Que bacana, que legal. E houve um momento específico, Gi, que você, assim, viu que você realmente estava pronta pro palco? Porque, assim, não é tão fácil. Às vezes o pessoal vê aquele glamour todo em cima do palco, tal, o físico, né? E acha que é uma coisa, entre aspas, fácil. E não é, né? Houve um momento específico que você falou, não, agora eu estou pronta para subir no palco. Cara, pelo que eu tô entendendo, assim, a gente nunca acha que tá pronto. Eu mesma me cobro muito, então eu sempre acho que no primeiro campeonato eu falava, não, tá bom, mas dá pra melhorar. Agora no segundo campeonato eu fui mais assim, falei, não, agora mais determinada e já sabendo, né, mais confiante. Mais confiante, isso muda muito. Sim. E aí no começo eu ficava me comparando muito com atletas que já estão há muito tempo, né? Sim. Aí eu parei com isso. E eu me comparo só com o meu processo. Olha, então, que legal. Porque a gente fica se comparando, isso não só na vida de um atleta, mas na vida normal do dia a dia, né? De uma pessoa normal. A gente fica se comparando com outras pessoas, com outro físico, e não é a mesma rotina, não é o mesmo histórico, não é o mesmo biotipo. Aí eu parei com essa loucura e eu só olho para minha jornada. Olha então, que maravilha. E assim, a Gi tá falando uma coisa muito séria que às vezes a gente comenta muito com os nossos alunos que não são atletas. É essa questão da comparação, né, Gi? Porque quando a gente compara demais coisas, às vezes a gente até esquece dos nossos processos para viver o processo do outro. Exatamente. E numa vida de atleta, né, Gê, é muita exigência, é muita disciplina. Se você ficar comparando com o outro, você deixa de fazer o que você deveria estar fazendo para ficar cuidando do outro, né? Exatamente. Então, assim, de modo geral, a gente nunca deve se comparar. A gente tem que cuidar do nosso e seguir o que a gente traça. Sempre olhar para nossa jornada, para nossa trajetória, né? Tudo que passou de antes até o momento presente, né? Porque quanto mais a gente se compara, pior é. Exato. Não porque você se anula, acaba se anulando, né, Gi? E aí, você, por exemplo, eu te perguntei agora, quando você se sentiu preparada para subir no palco, e é exatamente isso, no momento que você para de se comparar e fala, eu estou pronta, é esse o momento, né? Gi, fala pra gente, qual foi a maior mudança que você precisou fazer na sua vida para iniciar essa preparação? A maior mudança foi os hábitos. Certo. Os hábitos do final de semana. Porque assim, como eu falei, eu já levava uma vida saudável, já me alimentava bem. Durante a semana sempre busquei me alimentar bem. Mas o final de semana era assim, eu gosto muito de tomar um vinho. Eu gosto de sair com meu marido, a gente gosta de sair para jantar, para comer. Então assim, gosto de socializar com os amigos. Então, a gente diminuiu muito isso, porque uma atleta precisa levar uma dieta 100%, não é 90%, não é 80%, é 100%. Bebida alcoólica, 0%. Então, assim, o que mais mudou foi isso, e também a mentalidade. A mentalidade de acreditar mais no meu potencial, a mentalidade de conseguir superar, tipo, o cansaço, superar a rotina que é puxada. Então, basicamente foi isso que mudou mais assim na sua vida, né? Um autocontrole maior, né, Gi? Porque quer queira, quer não, um atleta ele tem que ter esse autocontrole muito maior do que as pessoas
normais, sim. né? Porque muitas vezes a gente é tentado. Eu já fui atleta, já trabalhei com atletas de alto rendimento e muitas vezes existe a vida social, existe as outras pessoas e até mesmo o atleta ele leva uma vida um pouco meio que sozinho, né, Gi? Porque é você por você. Então, assim, todas as decisões que muitas vezes você tem que tomar por você, né? Porque eu escolhi. Exato. Eu escolhi isso pra mim, é o que meu Nutri fala. Você escolheu estar nesse posicionamento, nessa posição. Então você tem que arcar com as suas, exatamente, com suas escolhas, né? Exato. E a vida é isso, né, Gê? A vida são escolhas, né? A gente tem que realmente assumir essas escolhas e seguir firme, né? Gi, muitas pessoas veem apenas um físico pronto nas redes sociais, mas não imaginam o que existe por trás de tudo isso. Como é o seu dia a dia? Como é a rotina da Giovana Cardoso? A rotina é puxada. Até mesmo porque você é personal, já começa por aí. A minha rotina começa às 4h15 da manhã. Nossa Senhora. Todos os dias, menos sábado e domingo. Aham. Porque eu tenho que fazer o LPF, que é, né, o vácuo, para a gente ativar bem o abdômen, ativar a cintura. Faço a atualização do coach, daí vou preparar, né, meu café, me arrumar para começar o atendimento às 6 da manhã. Certo. Aí eu paro na hora do almoço para treinar, fazer o cardio. Às vezes eu consigo encaixar um cardio no meio do dia, quando alguma aluna desmarca. Tá. E aí volto aos atendimentos à tarde e vou até as 9 horas da noite. Olha só. E ainda tem toda a loucura de estar organizando marmitas. Isso, a marmita... Como eu falei, meu marido, ele me ajuda muito, então, tipo, ele me ajuda organizar a alimentação. Ele faz a comida. Ah, que maravilha aí, ó. Ensinei ele, bem bonitinho. Não, isso é bom. Então, ele me ajuda muito nessa questão da comida. Eu já faço uma quantidade para fazer para a semana inteira. Certo. Para não ficar cozinhando sempre. E eu não tenho problema nenhum ficar repetindo, comer comida sempre requentada. A mesma coisa. Sempre fui assim, então para mim isso não é um problema. Eu acho que isso na nossa vida de personal é mais ou menos assim, né? A gente faz as marmitas, deixa lá e vai comendo, porque é uma rotina, né, que a gente puxada, tem que ter. Exatamente. Então, às vezes, quando tem que fazer refeição, como entre uma aluna e outra dentro do carro, né? Então, hoje, assim, eu consigo me organizar para ter o horário de almoço para fazer meu treino e o cardio. Sim. E aí eu volto a atender e vou até de noite. E aí, à noite, eu me desligo ali por volta das 10h30 no máximo. Você já está dormindo. Até mesmo porque é necessário descanso. Né? Às vezes a gente fala para os nossos alunos também, nossa, você precisa descansar, porque às vezes o aluno vem, ele fica se matando na academia, mas esquece do principal, que é o descanso, né? Descanso, um sono de qualidade, né? É bom você falar isso, inclusive são duas dicas que eu achei interessante você falar, que serve tanto para o atleta, quanto para as pessoas comuns. Que é o sono, é o descanso, e organizar as refeições, né, Gi? Principalmente. Porque muitas vezes é a chave do negócio. Por quê? Às vezes a pessoa vem, treina, quer resultado, não sei o quê, mas não tem uma dieta alinhada. E aí come o que vê pela frente, ou às vezes se as refeições não estão prontas, vai comendo qualquer coisa. Sai pra comer em restaurante, daí vai em self-service, ficar pegando coisas gordurosas. Exatamente. É o que eu falo para meus alunos. Falei assim, você quer resultado, você precisa de organização. Sim. Tem que ter uma proteína pronta dentro da geladeira, tem que ter o carboidrato, que é o arroz, uma batata inglesa, os legumes, eu falo, tem que ter. Se você não tiver, a margem de erro vai ser maior. Com certeza, com certeza. Então, as minhas alunas, aos poucos, algumas estão entendendo, as que realmente querem, outras às vezes, né? E aí é legal, né, porque você acaba sendo um espelho, uma referência para elas, né, Gi? Então, assim, é muito mais fácil. E uma coisa que a gente sempre fala, quer ter essa disciplina de alimentação e rotina, organiza tudo no final de semana. Você tira 1-2 horinhas ali, já deixa tudo pronto, porque você vai ter refeição para a semana toda e não vai correr esse risco de sair para comer fora, comer porcaria, bobagem, então, né? É exatamente isso. Antes mesmo de eu virar atleta, quando eu era, às vezes não tinha o Zé, né, a gente não era casado, eu tirava o meu domingo, que eu já trabalhava como personal, ali 1h30, 2 horas para preparar fazer minha isso. comida. Cortava eu também minhas faço frutas, isso. Então. Cortava minhas frutinhas, fazia minha comida, meu arroz, meu frango ou minha carne, enfim.
e deixava pronto para a semana, porque durante a semana não dá para fazer. Exato, não tem tempo, não tem tempo. Só se a gente for dormir meia-noite. Então, exatamente, assim, eu prefiro dormir um pouquinho mais cedo, deixar minha comida pronta e é isso. Exato, perfeito. Gi, quantas horas no dia você se dedica aos treinos, ao cardio e à sua alimentação? Porque são várias refeições durante o dia, né? Então você tem que deixar também isso mais ou menos que um cronograma, né, Gi? Para poder fazer tudo isso certinho. Como que é? Como que funciona As isso? As refeições nos intervalos entre uma aluna e outra. Então, certo. Eu como de manhã, né, no meio da manhã, entre uma aluna e outra, daí o almoço, a refeição da tarde e a última refeição à noite quando eu chego em casa. Certo. Então, assim, tem coisa rápida. Sim. Eu como devagar, mas tem que ser rápido. E tem que estar tudo ali prontinho mesmo. E você falou que você acorda às 4h15. 4h15. Você já tem uma refeição logo que você acorda? Não, eu vou comer só no meio da manhã. Ai, nossa, quanto tempo? Socorro! Exato. Eu fico um tempinho ali em jejum, dá umas 12 horas. Caramba! Assim. Como eu tô numa fase de comer menos, sim, então eu tento segurar mais para eu não ficar com tanta fome durante o dia. Sim, sim. Que atleta biquíni passa fome. Isso que eu ia falar agora, ia pedir para você explicar, porque as pessoas não entendem muito, né, Gi, essa questão das categorias. Fala um pouquinho para eles a respeito das categorias, a categoria que você tá, que é biquíni, para o pessoal mais ou menos entender um pouquinho. A minha categoria, a categoria biquíni, é uma categoria mais slim, uma categoria definida, seca e definida. Certo. E dentro dessa categoria a gente tem subcategorias nos campeonatos, que ela é dividida. Então tem a categoria estreante, todo campeonato vai ter, que é para quem nunca competiu. Tem a novais, que é para quem já treinou, mas nunca ganhou overall, e tem a open, que é para concorrer ao overall, que é essa bonequinha maior aqui, que significa que você é a mais de todas que tá ali, olha entendeu? Que maravilha. A categoria Open é a principal. Dessa categoria Open, ela é dividida por estaturas. A, B, C e D. Aí, cada uma dessas Open, cada uma que vencer, aí vai concorrer ao overall, entendeu? Então, você não é obrigado nos campeonatos a competir na estreante nem na novax. Se você quiser competir só na Open, você pode competir. Que daí é para concorrer à premiação principal do campeonato. E você, com 6 meses, já está aqui, ó. Consegui esse final de semana, gente, com muita luta. E onde foi o campeonato? Foi em Campinas. Olha que maravilha, show. Bem gostoso. E aí, como funciona? Os campeonatos, por exemplo, campeonatos paranaenses, como que é essa questão? Esses campeonatos são regionais, né? Estaduais, então tem em São Paulo, tem no Paraná, tem no Brasil inteiro. Certo. Se são amadores, então assim, não concorre a nada. E tem os campeonatos nacionais, que é para eu virar atleta profissional. Aí esses campeonatos são pontuais, né? Aí acontece também em cada estado do Brasil. E aí, quando você vira atleta profissional, que é nesses campeonatos nacionais, aí você começa a competir a nível profissional. Certo. Aí alguns campeonatos, pode ser que dê premiação em dinheiro, outros não. Outros, a premiação é uma vaga direto para o Mister Olímpia, que é a Copa do Mundo do fisiculturismo, né? Mister Olímpia Las Vegas. Mas esses campeonatos ainda que eu estou competindo é campeonato amador, que não concorre à premiação em dinheiro nem nada. São só as bonequinhas mesmo e os kits de whey. Certo. E muito gasto. Isso que eu ia falar agora. Por quê? A gente está falando aí em campeonatos profissionais e não profissionais. Gi, você tem um patrocínio, você tem apoio, como que funciona? É tudo do seu bolso? Meu patrocínio sou eu mesma. Meu Deus, essas são as suas aulas, acordando 4h15 da manhã. Exatamente, suor, não tem patrocínio ainda. Certo. Quem sabe em breve, né? Então, o pessoal que está assistindo a gente aqui, já fiquem espertos, porque nós temos um talento aqui, e quem tiver interessado, muita gente, muitos empresários, nos veem aqui no nosso canal, por que não patrocinar uma atleta aqui, que já está trazendo, com 6 meses de preparação, já está trazendo excelentes resultados. Então, você que está nos assistindo aí, temos aqui nossa atleta, tá aqui, tá pronta! Estou prontíssima para receber um patrocínio. Gi, o que é mais difícil nessa nova carreira sua? Seguir uma dieta, manter uma dieta ou manter a intensidade dos treinos? Fala pro pessoal. Olha, Giovana, eu acho mais difícil a parte da alimentação. Eu sofro bastante. Não é que eu sofro, ai meu Deus, é difícil e tal. Às vezes eu sinto, às vezes não, a gente sente a vontade de comer. Então eu tenho fases que eu como menos.
Tem fases que eu como um pouquinho mais. Tá. Aí eu sinto vontade de comer determinada comida, entendeu? Sim. Às vezes dá vontade de, nossa, eu queria tomar um vinhozinho, eu queria comer um queijinho, Sim. e não é assim que funciona, né? Sim. Eu tenho as refeições livres, mas a gente chama de refeed, Sim. que são refeições estratégicas. Certo. Então é o meu coach que vai falar o que eu vou comer, Tá. dependendo do meu físico, entendeu? Certo. Então, assim, Giovana, eu adoro treinar. Amo treinar, tipo, sempre dou meu máximo. Fazer os cards pra mim também não é um problema. Eu converso com atletas que fazer cardio é muito difícil, é um sacrifício. Eu não sinto isso, mas a questão da alimentação eu difícil. Sofro um pouquinho mais. E assim, a vida social também acaba sendo afetada? A gente diminuiu um pouco, né? Acaba diminuindo. Às vezes, quando eu tenho compromisso, tipo aniversário, essas coisas, eu vou, levo minha marmita e tal. Mas eu acho que a galera acaba meio que ficando com receio também de convidar. Tipo, ela vai ficar com vontade, vai ver a gente comendo, vai ficar com vontade. Sim. E isso não acontece, porque existe um autocontrole, né? Tem. E eu escolhi, é o que eu falo. Exatamente, são escolhas, exato. São escolhas e o autocontrole. O atleta tem isso, né? Eu acho que assim, quando eu fui atleta e os atletas que eu treinava, a gente também tinha isso. Lógico que a gente diminui muito a vida social, mas assim, o controle, né, é normal, você tem disciplina, então você sabe que você vai chegar ali, não posso comer isso, eu não vou comer. Sim. Não é isso, Gi? Não, exatamente. Mas é que às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Quem tá de fora fica com dó, alguma coisa assim. Então a gente acabou diminuindo um pouquinho. Sim. Antes a gente saía muito para restaurante, para barzinho, nananã. Acabou que diminuindo, mas eu acho que uma coisa levou a outra. Meu marido também não gosta muito de comer na minha frente para não fazer passar vontade. Então, assim, aí também a questão do cansaço, o corpo fica mais depredado, que é quando a gente fica com muito percentual de gordura muito baixo. Sim. Então eu opto por ficar mais em casa. Descansar mais, né? A gente sempre sai, às vezes, pra casa de uns amigos nossos, pra ficar conversando ali de boa. Mas diminuiu um pouco, assim. Certo. Mas isso é a vida de qualquer atleta, tá, pessoal? Normal. Não é só porque a gente está falando do fisiculturismo, mas qualquer atleta, realmente a vida social ela é um pouco mais reduzida. A gente vê muito acontecendo aí no futebol, que o pessoal nas altas baladas e tal, mas os atletas mesmo, independente de qual esporte é muito mais restrito essa vida social. Muita coisa, a gente prefere descansar, né? Ter um momento mais de paz, um momento mais quietinho, porque toda a rotina da semana já é muito puxada, né? Então, esses momentos que a gente tem para descansar, a gente prefere aproveitar. Sim. Gi, fala pra gente também como você lida com os momentos de cansaço, com a falta de motivação, porque isso acontece, não é que todo mundo vê lá em cima do palco linda, maravilhosa, sorrindo, que no dia a dia não é assim, né? Difícil. Então, assim, o lado emocional, o psicológico, que também às vezes afeta muito, até mesmo por conta da dieta, né, Gi? Sim. Afeta muito. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, e falando a respeito disso. Então, como você se lida com isso e até mesmo o lado motivacional e psicológico nos campeonatos, que também tem essa diferença, tanto do treino quanto no campeonato, né? Sim. Fala pro nosso pessoal aqui. Olha, o mental é muito difícil. Eu falo que a gente aprende a fortalecer a nossa mente dentro de uma preparação. Porque é um dia de cada vez. Um dia você vai acordar super disposta, super animada. Não, o campeonato tá ali, você tá se preparando, o resultado tá vindo. No outro dia você tá animada, você tá feliz com o seu físico, mas você não tem disposição para nada. Você não consegue. Você quer, tipo eu no meu caso, eu quero, mas eu não consigo me entregar por inteiro. Tipo, ontem foi um dia que, assim, o meu corpo tava extremamente cansado, eu tava extremamente exausta. Ontem eu chorei. Não só ontem, mas teve outros momentos da preparação que a gente se frustra, às vezes, por não conseguir, por achar que não vai conseguir, ou por achar que o físico não tá bom, ou por achar que não vai conseguir chegar no físico. Então, a nossa mente nos sabota muito. Sim. Muito. É o tempo todo. É uma luta interna, uma luta mental ali, a gente se cobrando e tentando não se deixar levar pelos nossos pensamentos. Exato. Então eu falo assim, já enganchando, né? Eu falo que Deus me deu muita força para eu continuar para eu me preparar nas duas preparações, né? Eu falo que sem a força divina, sem Deus em toda a minha preparação, não vai. Eu não vai. teria chego.
Eu falo que Deus e nossa mãezinha protetora. E eu vejo vários atletas falando isso, assim, parece que a mesma receita, não, chega até a arrepiar, né? porque Mas é real, assim, eu Sim. falo que eu penso, às vezes eu chego no cardio, igual eu falei, gosto de fazer cardio, mas a rotina, nossa, é cansativa. Sim. Falo, Deus me dá força. Me dê força. Pra continuar. Hoje eu tenho que cumprir 1 hora de cardio, me dê Sim. força. E o cardio vai fluindo, né? Igual a gente que é católica, às vezes coloca um terço pra rezar e aí o negócio começa a fluir, sabe? Sim. Então, assim... As coisas vão. E assim, a força da mente tem que ser muito, porque a gente, eu sempre falo que nós somos os nossos maiores inimigos. Sim. Por quê? Às vezes você se deixa afetar por outras pessoas, mas você consegue eliminar. Agora você está o tempo todo lutando com você mesmo. Então você tem que ter uma mente forte, muito forte, e uma fé muito grande. E você tem que acreditar. Acreditar em alguma coisa para você acreditar em você. E nada maior do que Deus, né? Então, assim, eu acredito que agir caminha pelo caminho certo, tá? E eu já trabalhei com vários atletas. Eu tô falando, eu não trabalhei com fisiculturismo, tá, pessoal? Mas eu trabalhei com outros esportes e trabalho de atletas de alto nível. Então, assim, é uma coisa que a gente colocava muito isso alinhado. A gente sabe que o fisiculturismo ainda precisa caminhar muito para ter psicólogos trabalhando junto, ter uma equipe multidisciplinar auxiliando nessa preparação. E por isso também um patrocínio. Quem está vendo aí, ó, patrocínio. Porque é muito difícil o atleta sozinho dar conta de tudo isso, né? E quando tem uma equipe por trás, as coisas se tornam um pouco mais fácil. Você falou do psicólogo, meus psicólogos são meus coaches, é o Paulo e o Thiago. Sim. Teve uns dias, inclusive eu lembrei agora, teve um dia que eu tava assim, querendo desistir para poder comer. Sim. Resumindo, eu queria comer, eu queria muito comer. E eu peguei e mandei mensagem pro Thiago, que é o meu nutricionista, eu falei, cara, não sei se eu vou aguentar, tá muito difícil, que não sei o quê. E o Thiago, ele é muito reto, muito direto e reto. Muito verdadeiro, não tem dó de nada, e eu gosto disso. Sim. Ele falou, você escolheu isso, você vai desistir de uma preparação para poder comer? Momento assim... Que passa rápido, momento. Sim. Né? E eu já sabia disso, né? Só que às vezes a gente precisa de um reforço, exato, precisa de um reforço, de um tapa. De um tapa, exatamente, era o que eu precisava. Eu falei assim, eu sabia disso, falei, não, eu vou mandar mensagem porque eu preciso preciso ler, eu preciso levar um chacoalhão. Isso. E foi isso, o Thiago me mandou, o Paulo também, quando eu chego aqui a gente conversa, quando eu mando mensagem, sempre me dando apoio. Sim. Então, assim, os nossos psicólogos acabam sendo os nossos coaches. Sim, exatamente. Pessoal, e aqui, ó, a gente está num canal onde fala muito sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Porém, é importante a gente trazer esse trabalho que é feito com o atleta, porque o atleta, ele sempre trabalha no limite. E é o que a Gi tá falando pra gente aqui. Ela era um limite dela, ela estava ali lidando com aquilo lá, e muitas vezes, se ela deixasse tudo para trás para comer, seria uma outra frustração que ela ia estar alimentando, né? Então é importante a gente trazer os atletas aqui no canal para que vocês consigam também entender essa diferenciação do que é um trabalho de atleta, do que é o trabalho para as pessoas que só buscam saúde, e assim conseguir, você que está do outro lado aí da telinha, saber diferenciar e entender e ter as suas escolhas. Eu quero ser um atleta, eu quero ter uma vida normal, eu quero ter uma vida de balada, o que eu quero da minha vida? Escolher. Não é? E traçar as suas metas e os seus objetivos, né? Pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio com a Gi, porque tem o segundo episódio que ela vai falar mais sobre os resultados dela, sobre toda essa trajetória que ela vem conquistando aí. Então, ó, acompanhe a gente aqui, porque a gente vai continuar com o segundo episódio dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo. Gi, fala para eles aí as suas redes sociais, porque a Gi tá postando direto toda a parte de preparação dela, também o trabalho que ela faz com as alunas dela, com a plataforma que ela tem, né? Então deixa pra gente aí, Gi, as suas redes sociais, pro pessoal poder te acompanhar. O meu Instagram é Geo Cardoso Personal. Que vai ficar aqui, ó. Lá, vai aparecer aqui, Geo Cardoso Personal, facinho. E para quem tem vontade, tem interesse em conhecer, eu tenho um treinar. Quem quer treinar uma plataforma, eu tenho uma plataforma de treinamento para quem quer treinar em casa. Legal. Ou na academia de condomínio. Então nós relançamos essa plataforma de novo, nós repaginamos ela.
Então, para você, mulher, que treina em casa, treina no condomínio, academia de condomínio, você sabe, né, Marcão? A gente tem umas academias que são reduzidas, que tem que... A gente fazer tem que adaptações, né? Então, eu desenvolvi essa plataforma de treinamento justamente para quem tem essa dificuldade. Então, entra lá no meu Instagram, lá vai estar o link da plataforma, lá vai estar toda a minha rotina, além do fisiculturismo, eu também dou dicas para quem treina em academia reduzida. E juntando tudo, vocês vão ter ótimos conteúdos. Perfeito. Então, pessoal, acompanhe ela aqui nas redes sociais, porque tem muita coisa bacana. Pessoal, eu já quero agradecer vocês aqui que acompanhou esse primeiro episódio. Não deixa de acompanhar o segundo episódio, porque ela vai falar sobre os resultados. Sim. Também vai comentar um pouquinho mais sobre a plataforma dela. Então, nos acompanhe aqui, tá? E quem não segue a gente ainda no canal, já segue a gente aqui no canal. Acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver mais conteúdos a respeito de saúde e qualidade de vida, vocês vão ser informados. E comentem de onde vocês estão falando para a gente saber até onde o nosso conteúdo está chegando. Pessoal, um grande abraço e a gente se vê breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!